Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje iremos conhecer a história do deus da morte, o lendário Anubis. Poucas sociedades exaltaram os falecidos como os antigos egípcios. Monarcas repousavam em imensos túmulos. Pirâmides construídas em pedra. Monumentos lendários cercavam suas sepulturas. E cerimônias preparavam suas almas para uma jornada desafiadora rumo à vida após a morte, onde uma divindade poderosa da morte protegia os portões de um refúgio utópico. Mas quem era o deus da morte no Antigo Egito? E por que essa civilização ancestral investiu tanto na preservação dos falecidos? Os antigos egípcios professavam a crença na imortalidade da alma. Sua existência terrena era apenas uma breve parada em sua jornada em direção a um reino celestial chamado Campo dos Juncos. Nesse campo, as almas dos falecidos adentravam um paraíso eterno, isento de enfermidades, desilusões e morte. Segundo pinturas e inscrições em túmulos do Antigo Egito, o Campo dos Juncos era um oásis de atividade agrícola. Através de seus portais celestiais, as almas dos defuntos passeavam pelas margens do Nilo, repousavam tranquilamente sob as copas das árvores exuberantes e colhiam os frutos de suas vidas na terra. Semelhante às concepções judaico-cristãs do paraíso, o Campo dos Juncos representava uma utopia serena reservada aos bons, aos justos e aos puros de coração. Antes de adentrarem o Campo dos Juncos, as almas percorriam a jornada da vida após a morte saindo de seus túmulos. A maioria seguia a pé pelos corredores traiçoeiros do submundo. Entretanto, reis e faraós notáveis chegavam em embarcações habilmente construídas, imitando Ra, o deus do sol, que navegava para o submundo a cada pôr do sol. Cada alma, desde trabalhadores até faraós, se juntavam no Salão da Verdade, onde eram julgados pelo Senhor do submundo, o deus da morte. Um a um, o deus da morte colocava seus corações em uma balança dourada, avaliando a retidão de cada alma em comparação com a pena branca da verdade. Se o coração da alma fosse mais pesado que a pena da verdade, caía no chão, onde era devorado por um deus com cabeça de crocodilo. Se o coração fosse consumido por o deus crocodilo, a alma deixava de existir. Se o coração fosse mais leve que a pena branca da verdade, o deus da morte consultava seu conselho de juízes. Se o Senhor e seus juízes considerassem a alma como honesta e boa, o Senhor do submundo admitia os puros de coração no Campo dos Juncos. Lá, as almas dos íntegros viveriam e prosperariam pelo resto dos tempos. Como Senhor do submundo e guardião do Campo dos Juncos, o deus da morte desempenhou um papel crucial na imortalidade das almas no Antigo Egito. Poucas divindades no panteão egípcio rivalizavam em poder ou popularidade com o deus da morte, mas quem era essa divindade e de onde ela surgira? Desde o início da primeira dinastia até a queda do novo reino, os antigos egípcios ergueram elaborados locais de descanso para homenagear e proteger seus mortos. Para os egípcios, profanar o corpo era visto como um destino pior do que a própria morte. Se o corpo fosse destruído, a alma seria impedida de alcançar a vida após a morte, nunca adentrando o Campo dos Juncos. Contudo, muitos cemitérios foram alvo de saques por ladrões de túmulos, especialmente nos túmulos dos ricos e poderosos. A maioria dos reis e rainhas, ao ser enterrada com os tesouros de suas vidas, esperava auxílio em sua jornada para o submundo. Se estiver gostando, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para sempre estar por dentro de todas as mitologias e suas curiosidades. Infelizmente, suas preciosidades atraíam a atenção equivocada. Cerca de 2600 a.C., os egípcios começaram a esculpir chacais negros nas paredes de seus túmulos para afastar os ladrões. Esses animais imponentes eram descobertos em tumbas pré-dinásticas de tijolos de barro, pirâmides majestosas e sarcófagos dourados. Os antigos egípcios associavam os chacais negros à morte e à vida após a morte devido ao comportamento necrófago desses animais selvagens. Chacais, ou cães selvagens, eram ferozes necrófagos que percorriam o delta do Nilo. Nos primórdios do Antigo Egito, chacais famintos desenterravam os corpos dos falecidos, causando destruição nos antigos cemitérios. Para repelir esses desenterradores do deserto, os egípcios ofereciam tributos a um deus da morte com cabeça de chacal chamado Anubis, ou Anpu no Egito Antigo. Seu poder e influência rapidamente se difundiram por todo o mundo antigo.
Durante muitos séculos, Anubis desempenhou o papel de protetor das almas dos falecidos, guardião dos cemitérios e juiz eterno que presidia a vida após a morte. Contudo, no final do Império Antigo, Anubis passou por uma significativa transformação, que teve início com a prática da mumificação. Na contemporaneidade, os antigos egípcios são mais conhecidos por duas coisas: as pirâmides de Gizé e as múmias alojadas em seu interior. Os egípcios antigos embalsamavam meticulosamente os corpos dos falecidos para resguardá-los de danos e deterioração, evidenciando ainda mais seu profundo respeito pelos mortos. A mumificação era venerada como um rito sagrado, supostamente iniciado por Anubis para preservar o corpo de um deus faraó chamado Osíris. Num dos mitos mais célebres do Antigo Egito, Osíris foi assassinado pelo ciumento deus Sete, senhor de guerra, tempestades e caos. Osíris envolveu-se romanticamente com a esposa de Sete, a deusa Néftis, resultando na concepção de um filho. Ao descobrir o caso, Sete, furioso, despedaçou o corpo de Osíris, colocou os fragmentos em uma caixa e a lançou no rio Nilo. Os restos mortais de Osíris foram recuperados por sua esposa, Ísis. Desesperada para reviver o marido, ela levou os restos mortais do deus faraó a Anubis, que o ressuscitou. Reanimado e fortalecido, Osíris desceu ao submundo, tornando-se o deus, governante e juiz dos mortos. Com o tempo, Osíris sucedeu Anubis como o deus egípcio da morte. Anubis, outrora senhor incontestado do submundo, foi deposto, mas o deus Chacal manteve-se como membro influente do panteão egípcio. Anubis atuou como braço direito de Osíris e continuou a ser o guia das almas. Quando uma alma despertava em sua tumba e lia os hieróglifos gravados nas paredes, era Anubis quem as acolhia e guiava até o pôr do sol. Era Anubis quem conduzia cada alma ao salão da verdade para pesar seus corações numa balança de ouro. Agora, como deus da morte, também o guia das almas, Anubis era líder, artista e zelador. Comparado às divindades da morte de outras culturas e religiões, como Anubis se destaca? Na mitologia grega, Hades, o filho renegado de Cronos, atormentava os ímpios em um reino sombrio, repleto de monstros e fantasmas. Nas escrituras judaico-cristãs, o diabo e seus demônios governavam um deserto em chamas, onde as almas malignas eram punidas por toda a eternidade. Anubis, por outro lado, não atormentava nem punia as almas dos falecidos. A vida após a morte não era um deserto em chamas ou um reino sombrio de sofrimento e punição. Enquanto o folclore do Egito Antigo está repleto de vingança e ferocidade, sua rica mitologia revela, acima de tudo, justiça, preservação e respeito pelos mortos. Nenhuma divindade encapsula melhor esses valores do que o condutor das almas, o primeiro senhor do submundo, o deus com cabeça de chacal, Anubis. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!